pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui, Parto em Foco. E hoje o tema é Parto pelo Mundo. E para isso eu convidei a enfermeira obstetra de Florianópolis, Mayra Calvetti, para conversar com a gente. E Mayra é conhecida como a enfermeira obstetra, a parteira da Gisele Bündchen, mas não foi por isso que eu chamei ela para bater esse papo com vocês. Eu convidei porque Mayra fez um projeto muito lindo em 2013, que virou um programa na GNT, e ela viajou por 25 países, entendendo como funciona a cultura de nascimento em diversos países, né? Acho que vai ser um bate-papo muito interessante, né? A gente sair um pouquinho do universo que a gente vive aqui no Brasil, entender um pouquinho do que acontece pelo mundo, em várias culturas. Eu acho que vai ser bem legal. Vamos ver se ela já chegou aqui. Ô, Mari, então, primeiro eu queria agradecer você de estar aqui com a gente e com as pessoas que seguem aqui o Instituto Nascer. É uma honra receber você. Como eu disse na chamada e no convite para assistir você, eu acho que essa sua história, assim, eu morro de inveja. Eu não conhecia a Mayra, eu não conheço a Mayra pessoalmente, eu nunca vi a Mayra ao vivo e nem por vídeo. Eu estou vendo agora, assim, conversando com você, mas o seu programa foi ao ar no ano que o Instituto Nascer nasceu. Então foi 2013, um ano muito emblemático para a gente, para mim principalmente, assim, né? O parto do nascimento do Instituto, que é uma casa, né, de todos nós. E então foi muito emblemático aquilo, né, que você viveu. Eu queria compartilhar com as pessoas um pouco disso, um pouco da sua história, né? Assim, você falar um pouquinho de você, eu acho que para ambientar as pessoas. E depois a gente falar um pouquinho dessa viagem incrível que eu morro de inveja. Um dia eu quero fazer a mesma coisa, me dá o roteiro, entendeu? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim de você primeiro, tá? Antes de você ir conhecer o parto pelo mundo, como é que o parto chegou até você? Assim, como é que você foi tocada pela obstetrícia, o nascimento, né? Todos nós temos esse elo em comum, né? Todos nós nascemos um dia, né? Então, mas eu queria saber de você, onde a obstetrícia, onde o nascimento, o parto chegou até você. Então, exatamente com o meu nascimento, né? Tu comentou que, né, todos nós nascemos um dia e eu tive a oportunidade de nascer de um parto domiciliar, né? Numa época, né, década de 80 ali, numa época onde talvez fosse o auge ali da medicalização do nascimento no Brasil, né? E meu pai, ele é médico acupunturista, né, numa linha mais natural, né, da medicina, e minha mãe é enfermeira. Eles se conheceram na faculdade, né? Minha mãe tem 5 filhas, então somos 5 mulheres na minha casa. E como eles passaram, né, por essa vivência nos hospitais, em maternidade, quando minha mãe engravidou, né, ela já tinha essa vivência no hospital e sabia, era berçário, né, naquela época, os bebês eram separados das suas mães. A mulher, né, paria em posição deitada, né, litotomia, até hoje na maioria dos hospitais, infelizmente, é assim, né. E quando ela engravidou, que também não foi planejado, assim, tinha 21 anos, caiu nas mãos dela, mas naquela época não tinha, né, redes sociais, né, nem celular, nem nada, era a, a, a comunicação era mais desafiadora, assim, né, era mais difícil de chegar à informação. Mas ela teve a oportunidade de receber um livro do Michel Audin, o primeiro livro do Michel Audin, e um livro do Le Boyer, que é aquele livro Nascer Sorrindo, que eu sempre indico para as mulheres. E então ela, quando leu aqueles livros, tocou muito, né? Foi muito verdadeira, assim, a mensagem que aqueles livros traziam. Principalmente o que tocou foi esse do Nascer Sorrindo, que ela viu assim, nossa, né, o bebê sente tudo isso, é muito intenso para o bebê também essa experiência do nascimento. Como que o bebê vai nascer e ser separado de mim, ser separado da mãe, ser separado dessa fonte de segurança, de conforto,
né? Então, como não tinha essa possibilidade no hospital, né, que hoje a gente já tem, né, de poder ter um parto humanizado no hospital, então ela se viu nessa decisão, assim, então a minha saída vai ter que ser um parto em casa, né? Isso foi da minha primeira irmã, tá? Eu sou a terceira das 5. Ela já teve esse primeiro parto em casa, mas era aquela coisa assim, meu Deus, tô fazendo algo errado, né? Tem que me esconder para fazer isso porque é muito contra, né, o que acontece assim no universo, assim, né? Naquela época. Hoje o parto em casa está um pouco mais aceito, digamos assim, é um pouco mais falado, né? Existem várias equipes que atendem parto em casa. Então, naquela época, ela parecia que estava fazendo algo errado, mas ela sentia no coração dela que esse era o caminho, né? Então, eu nasci de um parto em casa também. Meu pai, que foi meu parteiro. Minha mãe fala que quer parir, tem vontade de parir todas de novo para poder contar com uma equipe, né? Que ela se sinta segura, que ela se sinta acolhida e só poder parir, só parir, né? Não precisa se preocupar com mais nada. Porque na época eles tiveram que bancar tudo isso também, né? Bancar essa escolha de ser o profissional, de ser o pai, de ser a mãe, né? Desse bebê nascendo. E eu sempre me encantei, assim, desde pequena, por essas histórias de nascimento. Ô, Mayra, então vamos falar agora, foi ótimo, a gente já conheceu você um pouquinho, quem não conhecia você, falar um pouquinho como surgiu assim a ideia, né? Porque às vezes as ideias surgem de maneiras super simples, né? E quem está vendo de longe fala, nossa, Mayra planejou isso durante 10 anos da vida e tal, e às vezes não é nem isso. Eu queria saber como é que surgiu a ideia da viagem e essa seleção de países, o que te chamou a atenção? Foi uma coisa muito assim de rota? Ou não, não, eu quero ver isso, eu quero ver Inglaterra, eu quero ver Tibete. Eu queria saber como é que surgiu isso, assim, e um pouco dessa escolha dos locais primeiro, um pouco de onde surgiu a ideia. Então, foi tudo muito rápido, assim, muito fluido, né? Sabe quando a coisa assim flui e acontece? Eu já estava Fisiológico, então, morando né? fora, já estava morando, né, nos Estados Unidos. E eu pensei, tá, agora já tá bom de morar aqui, 1 ano e meio, né? Então, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Volto pro Brasil, volto a atender parto no Brasil, ou já aproveito para, já tô fora, já estou sem raízes, sabe? Porque a gente vai, chega num lugar, né? Vai criando raízes, aí depois é difícil de desapegar de tudo e sair, né? Então, eu senti, não, agora é o momento, né? De pegar e fazer, realizar esse sonho de viajar pelo mundo, né? Então, eu e meu ex-marido, né, na época, então a gente tinha essa vontade de viajar ao mundo. E aí eu sentia, tá, viajar ao mundo, legal, né? Mas assim, eu vou naturalmente, né? Eu sou super curiosa, querer pesquisar como que acontece os partos em cada lugar, porque eu já estou fazendo isso aqui, né? Nos Estados Unidos já estou indo em vários lugares e entrevistei várias parteiras, né? Fui Fiquei ali fazendo Perdão. curso intensivo, né, com a Aina May, então fui em todos os lugares que eu conhecia, assim, ia procurando, né, o que que existia em cada lugar. E aí eu falei assim, e aí um dia eu tava, que surgiu, assim, esse nome, tudo, assim, né, o que instigou, né, de fazer esse projeto, foi um dia que eu tava, acordei de manhã e tava, naquela época eu tava rolando aquele projeto Playing for Change, sabe? Songs Around the World. Não sei se quem já escutou esse DVD, né? Na época era um DVD. E aí mostra os músicos de várias partes do mundo tocando, né? A mesma música. E aí eu falei assim, claro, é isso, né? Por que que eu já não junto essa viagem e faço parto pelo mundo? Né? Parto de partir pelo mundo, então, assim, nossa, cai perfeitamente. Partir pelo mundo, pesquisando sobre o parto pelo mundo, né? Então, assim, não, vamos fazer isso, então, não sei como é que vai ser, né? Eu escrevi um projetinho e tal, só que não divulguei para ninguém, assim, sabe? Não, se for esperar até a coisa acontecer, até ter o apoio, até tá tudo formatado, vou fazer isso ano que vem, né? Tipo, quero fazer isso daqui a 2 meses. Né? Então foi tempo de eu me organizar. Então a gente comprou todos os aparatos necessários. Nunca tinha filmado, nunca tinha feito entrevista, assim, né? Eu disse, não, vamos comprar uma câmera boa, né? Um microfone, né? Um fone e vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aí. Né? Foi bem assim.
Que tá? legal. Ó, se depois for passar em algum lugar, a gente quiser usar a imagem para alguma coisa, maravilha, mas se não sair em lugar nenhum, também já está maravilhoso, porque vai ser uma experiência para a vida. Então, o primeiro lugar que eu fui, né, foi numa conferência de parteria na Alemanha. Eu disse, nossa, esse é o lugar perfeito para começar, porque lá vão ter parteiras do mundo inteiro. Então, era uma conferência da Midwifery Today. A Midwifery Today é uma revista, né, que tem nos Estados Unidos e também promove essas conferências, esses estudos, né, sobre parto em casa, sobre parteria. Eu falei assim, nossa, esse é o lugar para eu começar. Então, eu comecei por esse lugar, né? Isso era na Alemanha e lá eu tive a oportunidade de conversar com parteiras de várias partes do mundo, né? Então, fui pegando os contatos, já fiz algumas entrevistas nessa própria conferência, né? E eu fiquei muito fascinada, assim, por tudo que acontece, né? Que acontece ao redor do mundo. Já fui pegando esses nomes e já ter esses contatos para visitar depois, né? Então, a partir dessa conferência, né? Eu já tinha alguns contatos, né? De alguns lugares ao redor do mundo. Já tinha feito várias entrevistas nessa conferência. Mas aí na própria Alemanha eu visitei, né? Fui ao redor da Alemanha toda. Né? Esse foi o primeiro país assim, de chegada. E na Alemanha eu tive a oportunidade de visitar várias casas de parto, Geburtshaus, que chamam lá. E eu fiquei impressionada quantas Geburtshauses, casas de parto, existem por lá. Tipo, tem uma em cada cidade, entendeu? Mais de uma por cidade, né? E as casas de parto lá são incríveis, assim, são, sabe, tudo de madeira, super aconchegante, as camas de casal, umas banheiras, assim, maravilhosas, né? E todas as mulheres têm a oportunidade de ter os partos lá. Então, tem esse sistema de saúde lá, né, que é privado, né? Mas para quem não tem condições de pagar pelo sistema de saúde, também o governo ele banca por isso. Eu acho que um recado assim muito importante desse bate-papo nosso do que você viu pelo mundo, a gente dividir agora assim de países mais desenvolvidos e ricos e depois eu quero que você fale um pouquinho do que você viu em outras condições, assim, em outras culturas, mas principalmente nesses países mais desenvolvidos, esse olhar de que as mulheres nessas culturas se preparam para um parto normal e para um parto natural. A questão é se eu vou ter um parto natural, comércio natural de livre da dor, ou se eu vou ter um parto com anestesia, ao meu desejo, respeitando as minhas vontades. E outro ponto importante, que eu acho que fica muito claro assim na sua fala, é que nesses países mais civilizados do que o nosso, e mais desenvolvidos, a mulher também, além disso, ter a garantia de poder fazer as escolhas de onde se sente mais segura em viver esse momento. Né? No Brasil, tem mulheres não se sentindo seguras para ter bebês nas maternidades, dentro do hospital. Né? Mas você viu isso claramente assim nesses países, primeiro esse olhar em relação ao parto e essa ação mais democrática na escolha, em oferecer a possibilidade para as mulheres, aquelas mulheres que se sentem mais seguras em ter bebês em hospitais, em maternidades, aquelas que se sentem mais seguras em centros de parto, em birth centers, ou o nome que for em cada país, aquelas mulheres que se sentem mais seguras em ter bebês em casa, que seja garantido a isso a elas. Não é isso? Diferença, assim, né, Essa é a da grande Europa. diferença, né? Não é isso? E essa é a grande diferença, entendeu? E Aqui saber a que gente elas vão ser respeitadas na sua escolha, na né? sua Então, escolha. todos esses países, eles oferecem lugares maravilhosos, centros de parto normal, né? Esses casos de parto, centros de parto normal maravilhosos, assim. Tanto o intra-hospitalar, então, né, na Inglaterra a maioria é intra-hospitalar, então tem esse centro dentro do hospital. E mesmo quando é em centro obstétrico, né, em maternidade, também é uma estrutura maravilhosa, né? E elas têm a assistência dessas midwives, que vão dar toda a assistência no parto e, se for necessário, elas vão contar, né, com a presença do médico obstetra, né, para os partos que complicam, precisa de alguma assistência instrumental, né? Então, elas têm uma assistência até certo ponto que nem a gente tem aqui, né? Mas contam com esse apoio. Se é um parto em casa, por exemplo, na Inglaterra,
já tem a ambulância ali de backup que vai, né? Se precisar, se tiver alguma emergência, vai pegar essa mulher e vai levar para o hospital, tudo, né? Tudo dentro do sistema, tudo integrado, né? Isso que a gente está almejando, né? Aqui está lutando para que isso aconteça aqui também, né? Então é muito maravilhoso, assim, nada também foi fácil, assim, e veio de graça, digamos assim, na Inglaterra. Teve uma luta muito grande das mulheres, né? Então, eu entrevistei a Janet Balaskas lá. Então, fui no centro do parto ativo. Tem um livro, né, que se chama Parto Ativo. Então, eu fui no centro da Janet Balaskas, ela me contou um pouco dessa história, né? De, não, as mulheres tiveram, era tudo parto, deitada também, né? E episiotomia, intervenção, mulher sozinha, bebê separado da mãe. Então, até que elas fizeram conta assim, nossa, não precisa ser assim, pode ser diferente. Né? Então, teve uma grande mobilização na Inglaterra, né? Para que a mulher tivesse a opção realmente de escolher onde, com quem e como que ela ia ter seu bebê, né? Então, ela tem as fotos delas de cócoras na frente da maternidade. Do parlamento. Então, nós temos o direito de escolher como a gente quer parir. Então, a gente tem que fazer isso no Brasil, é tudo muito calminho aqui, vamos... Né? A gente tem que fazer mais manifestações nesse sentido, assim, né? Então, ela disse que teve todo esse movimento pelo parto ativo, né? E aí sim conseguiram chamar a atenção e promover essa mudança. Eu lembrei agora, tô falando agora por último, eu lembrei de uma experiência que eu tive no Butão. Olha o Butão, né? É o país que tem o maior índice de felicidade. Eles têm esse índice como muito importante no país, né? E eu tive muita curiosidade de saber como que era o parto no Butão, né? E falando assim nesse aspecto, né, né, conhecendo o país ali, eu sempre perguntava para todo mundo, tá, tem alguma parteira aqui, né, como é que foi o parto de vocês? Quando eu vi algum bebezinho, como é que nasceu? Onde é que foi o parto? E aí, numa dessas visitas, né, a mulher falou assim, não, nós somos budistas, né, e a gente não optou por não ter o parto no hospital, né? Então tem toda essa espiritualidade muito forte, muito envolvida, assim, né? Tinha um hospital até da cidade, só que o hospital é dentro dessa linha bem intervencionista, né, para o parto. Então, a mulher sozinha, deitada, episiotomia, ocitocina, bebê separado da mãe, corte precoce do cordão umbilical, né? E ali eu falei assim, não, a gente não foi para o hospital porque a gente não queria sofrer, né? A gente queria ter essa segurança, ser respeitado, né, na nossa cultura, né, e se sentir segura, né? Então, segurança para eles era eu vou ter alguém conhecido do meu lado e não vou sofrer violências, né? Por mais que tenha esse risco no sentido de não ter um suporte caso alguma emergência aconteça, né? Então, para eles, a segurança maior era, não, a gente optou por ter o parto em casa com a minha mãe, porque às vezes parteira que já acompanhou os próprios partos, os partos das sobrinhas e tal, acompanhou alguns partos, já é considerada parteira, né, em alguns lugares. Então, a gente não quis ir para lá porque a gente sabe que lá a gente vai ser violentado, né? Então, a gente escolheu ter o parto aqui. Né? E sempre foi assim, né? Minha mãe teve parto assim, eu nasci assim, nosso filho também vai nascer assim. E nas culturas tradicionais, onde nem tem a opção do hospital, vão pensar antes de ter, né, o hospital. Né? Era muito naturalizado, era assim que o bebê nasce, né? A gente não tinha opção de, vou ter uma cesariana, vou ter uma analgesia, assim que assim que os bebês nascem. E algumas vidas, né? Vêm para o mundo e algumas escolhem não chegar, né? Algumas mortes acontecem porque, né, foi uma escolha de Deus, enfim, foi uma escolha da vida, era muito mais naturalizado também se alguma perda acontecesse, né? Então, assim, o que eu vejo hoje, assim, que me dá uma dor no coração quando eu fui nessas culturas e vi, assim, essa imposição, né, dessa cultura ocidental dentro dos moldes que a gente sabe que não funciona mais. Então, toda live que a gente conversa aqui no Instituto, eu sempre gosto de reafirmar os pilares de uma assistência humanizada, né? Porque a gente está falando de parto, aí fica aparecendo parto natural ou parto em casa e tal. O que a gente defende hoje de uma assistência humanizada tem 3 pilares, né? Que é o protagonismo da mulher, né? A autonomia da mulher e fazer as suas próprias escolhas e ser acolhida
de forma respeitosa, sem julgamento e tal. O segundo pilar, que é o cuidado multiprofissional, o interdisciplinar, né? O olhar múltiplo para essa experiência, né? Oferecendo de acordo com o que cada mulher precisa. E a medicina baseada em evidência, né? Assim, então, a gente conseguir trazer esse equilíbrio, né? Para esse momento da vida das mulheres. Então, isso que você viu assim na cultura mais primitiva e na cultura mais industrializada, né? Eu acho que o que a gente precisa aqui no Brasil, que era uma pergunta que eu ia fazer para você, pô, aonde é esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio vai passar por isso, né? Criar condições para que a mulher tenha uma experiência saudável, positiva, segura, onde quer que ela se sinta bem, né? E hoje o local onde a mulher tem bebê no Brasil é nas maternidades. Então, assim, o nosso desafio agora é preparar as maternidades para isso, né? Assim, e é o desafio dos próximos anos aí, né? Das próximas décadas. Foi É isso, muito para as bom. maternidades, as mulheres, né? E quem cuida antes disso, em todo o pré-natal, né? Ter esse Exato. cuidado integral e fazer com que a mulher saia do pré-natal não desempoderada, né, do seu próprio processo, do seu próprio corpo, mas sair com toda a informação, né? Realmente tendo toda essa informação para fazer as suas escolhas nesse momento e para chegar, né, numa maternidade e saber, né, todos os seus direitos e que ela realmente pode chegar lá com um plano de parto, pode conversar, né, com os profissionais. A maioria já tem alguma noção, né, dessas escolhas. Então, eu sempre falo, né, não chega impondo o plano de parto, né, mas se prepara, né, se informe onde que seria a melhor opção dentro da tua realidade, porque é isso, cada lugar tem a sua realidade, né, para chegar lá realmente empoderada, assim, não dando ao outro poder, mas empoderada, senão realmente, por mais que eu tenha esse espacinho aqui, né, desse lugar eu vou fazer meu ambiente, meu ninho para parir, né. Então eu fecho aqui, fecho os olhos e vou deixando esse processo, né, acontecer assim através de mim, com todo o apoio. Se tiver uma doula do lado, maravilhoso, com um companheiro ou companheira, né? Mas assim, essa preparação também é muito importante, essa preparação da mulher no pré-natal, de ambientar as maternidades, de preparar os profissionais que trabalham nas maternidades, né? E ir mudando devagarinho o sistema. É isso, é esse trabalho de formiguinha mesmo.